Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, registrando com prazer as presenças dos integrantes: desembargador Glauber Rego, doutora Maria Neise, a procuradora doutora Naide, Ana Cláudia, que coordena os trabalhos administrativos da Câmara, e os senhores advogados. Portanto, vamos dar seguimento, aberta a sessão, com a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, desembargador Glauber. Aprovo. Doutora Maria Neise. Aprovo, excelência. Aprovada a unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há expediente. Conferência e assinatura de acordo, desembargador Glauber Rego. Nenhum, senhor presidente. A doutora Maria Neise. Também não tenho, excelência. Passemos, então, aos julgamentos propriamente ditos, as sustentações orais. O primeiro é do PJE, de número 27. É um habeas corpus de número 080-4705, da relatoria do desembargador Glauber Rego e o advogado é doutor Silon Maia. Pergunta ao ilustre relator se está em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Vamos ouvir o advogado se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, senhor presidente. Dispensado, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer sua sustentação oral. Com a palavra, então. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo o desembargador Glauber, a doutora Neise, a doutora Naide Maria, os eventuários da Justiça, os servidores, senhoras e senhores, colega advogado, doutor Vinícius Cipriano. Este caso que eu venho hoje sustentar, desembargador Glauber, ele tem a sua origem imediata num habeas corpus anterior, impetrado em favor do mesmo paciente, que foi julgado no mês de maio desse ano, no qual se constatou naquela oportunidade que já havia transcorrido o prazo de 90 dias estipulado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, e naquela oportunidade, apesar da ordem não ter sido concedida, houve uma determinação à magistrada de primeiro grau que promovesse a reanálise dos motivos da prisão preventiva do paciente. O fato é que esse habeas corpus ataca a decisão que reanalisou os motivos da prisão preventiva, mas que de lá para cá, mais uma vez, transcorreu outro prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, sem que tenha sido feita uma nova reanálise da manutenção, das razões da manutenção da prisão preventiva. O que, na dicção da legislação atual, já, pela determinação do parágrafo único, já diz que geraria ilegalidade da manutenção da prisão. Mas vamos à decisão propriamente atacada. Aqui nós temos uma acusação de homicídio, cujos fatos remontam a 1º de agosto de 2018. Os fundamentos que foram utilizados na decretação da prisão preventiva e nas sucessivas manutenções fazem referência ao fato de que este paciente, além deste processo, estaria respondendo a uma outra acusação de homicídio que aconteceu no ano de 2016 e que ele teria iniciado a responder o processo no ano de 2017. Daí uma suposta reiteração delituosa. E o primeiro questionamento que nós fazemos está diretamente relacionado à atual redação dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, no sentido de que a decretação e, evidentemente,
as sucessivas revisões da prisão preventiva devem levar em consideração fatos novos, fatos contemporâneos, fatos atuais que, evidentemente, em cada revisão demonstrem que aquela situação que determinou o decreto da prisão preventiva, ela vem se mantendo, ela vem se mostrando atual. E esta é a principal razão de impugnação da defesa, é que não há um apontamento, neste caso, de absolutamente nenhum fato, excelências, nenhum fato praticado pelo paciente que tenha ocorrido após o fato narrado na denúncia. Não se diz que ele fez absolutamente nada, nenhuma das... hoje eu acho que tiveram 7 ou 8 decisões que analisaram, reanalisaram ao longo do tempo essa prisão preventiva, nenhuma delas aponta nenhum fato ocorrido após 1º de agosto de 2018. E a pergunta que se faz é: existe contemporaneidade no momento atual para se manter essa prisão preventiva? Ele já está preso há 15 meses. A prisão dele foi decretada no dia que a denúncia foi recebida. Ele cumpre pena, por assim dizer, ele se mantém encarcerado desde a data do recebimento da denúncia. E desde então não se disse absolutamente mais nada do que ele tenha praticado, mais nada de mais contemporâneo do que o fato que a denúncia narra, que, repita-se, já remonta a mais de 2 anos. Além disso, e este é um fato que nós não podemos ignorar, é que lá na decretação originária da sua prisão preventiva, considerou-se como requisitos indícios de autoria, uma delação de um suposto corréu e o depoimento de uma testemunha que, na instrução do sumário de culpa, não foram confirmados. O corréu não confirma a delação, pelo contrário, narra circunstâncias que o teria levado a delatar em troca de uma liberdade provisória que, de fato, lhe foi concedida, a versão dele. Eu não estou fazendo nenhum tipo de ilação, nenhum tipo de interpretação. Foi o depoimento do corréu. E a testemunha que teria feito referência à participação do ora paciente nesse crime, lá na instrução, sob o manto do contraditório, aqui sem nenhum aprofundamento de provas, mas um dos requisitos da prisão preventiva são os indícios de autoria, essa testemunha diz justamente não, eu não fiz esse tipo de afirmação. Se está constando aí na ata do meu depoimento perante a autoridade policial, eu retifico, eu não cheguei nem a ler esse depoimento por escrito, eu não fiz esse tipo de afirmação. Inclusive, a defesa chegou até a tomar o cuidado de colocar à disposição em nuvem de vossas excelências esses depoimentos para que, na leitura desse habeas corpus, com um simples clique, se possa acessar diretamente tais depoimentos. Lembrando-se, sem nenhuma pretensão de aprofundamento na discussão das provas, mas, claro, discutindo, enquanto elemento da prisão preventiva, os indícios de autoria que restaram, sem sombra de dúvida, fragilizados no decorrer da instrução do sumário de culpa. Portanto, excelência, sem maiores delongas, aqui nós já temos um descumprimento reiterado do prazo de reanálise da prisão preventiva, a segunda vez que há esse descumprimento. Na vez anterior já houve advertência desta Câmara Criminal, já houve determinação para que a magistrada reanalisasse, ela reanalisou, daí esse segundo habeas corpus, mas já vence um segundo prazo e ela não reanalisa, e insistentemente dizemos: não há o apontamento de nenhum fato
nenhum fato imputável ao paciente de 2018, que é o fato para a manutenção da prisão preventiva, o que, ao nosso ver, afasta o requisito da contemporaneidade para fins de manutenção desta prisão. Portanto, são com essas considerações que a defesa requer a concessão da presente ordem. Muito obrigado. Muito obrigado também. Com a palavra o senhor relator. O voto está aí disponibilizado e, doutor Cílio Dilon, tem uma decisão de 1º de junho agora do ano 2020, em que a prisão preventiva ela é mantida. Então, imagino que não transcorreu aí os 90 dias. O desembargador foi em relação a outro acusado. Sebastião. Isso. Me parece que faz referência também, Sebastião, deixa eu ver aqui, e que seria aproveitada ao Corréu. E o que eu vejo também é que a alegação do excesso de prazo, muito da contribuição se tem da defesa. Né? Tá algumas diligências se aguardando aí cumprimento e o paciente ele responde a uma outra acusação pela prática do mesmo delito, né? Ele tem uma gravidade acentuada aí nas suas práticas e o comprometimento da ordem pública, eu vejo aí a necessidade, por conta desse comprometimento, eu vejo a necessidade da sua segregação cautelar. E não vejo aí excesso de prazo que justifique a concessão da ordem. Então, eu mantenho o meu voto aí, senhor presidente, que está aí disponibilizado, obviamente, parabenizando o doutor Cílio Dilon pela sempre brilhante sustentação oral aqui. Eu também tive acesso ao voto de Vossa Excelência e não encontrei nenhuma outra opção para discordar dela e acompanho integralmente o seu voto, pedindo desde já que a doutora Marina se manifeste. Eu peço venha ao advogado e parabenizo pela defesa, mas eu mantenho o meu voto acompanhando o relator. Portanto, posso proclamar que a Câmara, à unanimidade, denegou a ordem e acompanhando, evidentemente, o voto do senhor relator. Passemos, então, ao segundo processo, o de número 25 da ordem, também o habeas corpus, também da relatoria do desembargador Glauber Rego, e é o processo de número 080-6826, o advogado doutor Gabriel Bulhões e doutor Vinícius Augusto Cipriano. Pergunta ao relator se está em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Mesa. O advogado dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Vossa Excelência. Dispensado a leitura, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Bom dia a todos. Saúdo os nobres integrantes dessa Câmara Criminal. Saúdo também a ilustre representante do Ministério Público, doutora Anaíde. De início, tenho por bem já comunicar a Vossas Excelências que eu tenho ciência, né, do julgamento do agravo em execução penal que houve em relativo a esse fato, que está também sendo objeto desse habeas corpus. Inclusive, foi uma manifestação consignada no parecer da ilustre representante do Ministério Público, doutora Anaíde. No entanto, é meu dever de ofício, hoje, sustentar esse habeas corpus em razão da situação fática envolvida neste processo. Vossas Excelências têm conhecimento, a partir da leitura desse remédio constitucional, de uma situação clínica, de certa forma, negligenciada pelo Estado desde o ano 2017. Desde o ano 2017, o senhor Luiz Gustavo, paciente deste habeas corpus, sofre com a comorbidade denominada de tuberculose, certo? No ambiente carcerário. O mesmo ele transmudou de unidade prisional, passou da penitenciária de Alcaçuz e hoje está na cadeia pública de Ceará-Mirim. No entanto, a comorbidade ela ainda se apresenta, certo?
afligindo seu estado de saúde, sua integridade física, sua imunidade, certo? E é preciso, de certa forma, que essa defesa técnica venha, nesta Câmara Criminal, sustentar de forma apelativa, inclusive, a guarida dos seus direitos, certo? Diante de um sistema carcerário que, de certa forma, o nosso judiciário, inclusive, já declarou inconstitucional. Estado de coisa inconstitucional, certo? Observando os autos, Vossas Excelências, é possível discriminar, inclusive, eu também tenho ciência que já foi dado resultado negativo para a tuberculose, nesse caso de Lois. No entanto, em 2017, existe um laudo médico que eu juntei nesse habeas corpus, que a própria médica relata que, por mais que tenha sido dado 2 resultados negativos para a tuberculose, o senhor Lois ele apresentou, através de ausculta pulmonar, sintomas da tuberculose. Ou seja, é uma doença que, de certa forma, engana a população, engana o quadro médico, certo? E Lois, o paciente, desde 2017, vem sofrendo com a tuberculose, certo? E, de certa forma, o Estado vem negligenciando o seu direito. A gente pediu a adequação do regime dele prisional a uma domiciliar desde o ano 2017. A gente vem reiterando, certo, esse pedido de regime domiciliar, porque o Estado não vem, né, cumprindo efetivamente com o tratamento que lhe é dado para a tuberculose, certo? E, inclusive, o laudo médico ele ressalta, por mais que tenha dado resultado negativo em 2017, isso está nos autos, Lois ainda apresentava sintomas de tuberculose por ausculta pulmonar. A recidiva dessa doença ela é estudada de uma forma bem pontual e cirúrgica por vários especialistas na literatura médica. Inclusive, se a gente colocar no Google, com fácil acesso lá, reiteração, recidiva da tuberculose, a gente vai encontrar logo uma literatura médica do doutor Antônio Rufino Neto, está presente no Cielo, que ele fala sobre a reincidência da tuberculose, da recidiva da tuberculose. E para efeitos de análise, por Vossas Excelências, desse caso, é importante que vocês saibam que a doença ela pode perdurar, inclusive, até 7 anos do seu início, por mais que os resultados deem negativo de certos momentos. 7 anos. Isso pode ser ocasionado em razão de vários fatores, e um deles é principalmente a pessoa vivenciar num ambiente fechado, com difícil respiração, né, com difícil acesso à respiração do ar, e também, né, ser submetido a um tratamento, de certa forma, que a alimentação não é adequada. Uma pessoa com tuberculose ela tem sua imunidade baixa, né? E a partir do momento que ela não tem uma alimentação adequada, almoça 300 gramas de comida, que é a realidade do sistema prisional brasileiro hoje, aqui no nosso estado, certo? Ela não tem condições de melhorar, de aprimorar, de vivenciar uma cura daquela doença, certo? Inclusive, existem literaturas médicas que dizem que 5 a 6% dos casos de tuberculose, e isso os senhores podem ter acesso, Vossa Excelência pode ter acesso facilmente no Google, 5 a 6% pode ter uma recidiva, pode ter uma reiteração dessa doença, certo? O Brasil, ultimamente, inclusive, dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ilustram isso. O Brasil, ultimamente, está tendo cerca de 250 casos por dia de tuberculose. Dados de 2018. 10 casos por hora de tuberculose. E com certeza, eu falo isso sem ser uma mera ilação, mas por ter ciência do sistema prisional que a gente vive, que a gente tem aqui no nosso país, certo? Com certeza a maioria desses casos é no nosso sistema carcerário, no nosso ambiente carcerário. O caso de Lois, e para não me delongar mais, certo? É um dos 45 casos de 100 mil habitantes de tuberculose que existe no nosso país. O caso do paciente, certo? Desde 2017 com tuberculose, no ambiente carcerário, Vossas Excelências. E essa cura não chega. Já tiveram vários resultados negativos, e isso pode ser comprovado nos autos. E o mesmo não é curado.
A recidiva da tuberculose está comprovada nesses autos. Por mais que o resultado tenha dado negativo recentemente, o mesmo ainda se encontra numa situação que a unidade prisional ela não procura aperfeiçoar, não procura avaliar se ele de fato vai ter uma recidiva ou não. É humilhante, é ultrajante. É um estado inconstitucional de coisas onde uma unidade prisional não tem condições de dar um tratamento efetivo de saúde para um interno que adquiriu naquele ambiente uma doença tão contagiosa e tão grave que ocasiona várias mortes Brasil afora. Nesse íntere, nessa perspectiva, eu venho concluir a minha sustentação oral com, de certa forma, emoção nas palavras, porque eu acompanho de perto o caso, clamando a vossas excelências que avaliem com um pouco de cuidado a situação desse paciente. Tendo em vista que desde 2017 apresenta uma doença gravíssima e o juiz da execução penal, o juiz Acó, de certa forma não observa que a unidade prisional não consegue dar um tratamento efetivo para essa doença. Hoje, por mais que o resultado tenha sido negativo, ele necessita de cuidados médicos específicos para não ter uma recidiva dessa doença. E é com essas palavras que eu concluo aqui a minha manifestação, e essa defesa técnica vem aqui clamar a vossas excelências que tenham um mínimo de cuidado na avaliação dessa situação, porque o Estado hoje ele tem responsabilidade somente pelo fato de ele ter adquirido a doença no sistema carcerário. É com isso que eu concluo a minha manifestação. Muito obrigado. Com a palavra o relator, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, como bem destacado pelo advogado, doutor Cipriano, parabenizo pela brilhante sustentação oral, foi dito que essa matéria já foi analisada aqui na Câmara Criminal em um agravo em execução. E o Ministério Público traz uma preliminar aí de reiteração, possibilitando a análise desse pedido, e eu estou acolhendo, senhor presidente. Que se trata de uma reiteração daquilo que já foi decidido no agravo em execução, aí nominado aí no meu voto, identificado. Então, eu acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, que tive acesso a ele. Peço agora a manifestação da doutora Maria Neide. Eu estou acompanhando o relator. Proclamo que a Câmara, unanimidade, não conheceu da ordem e acompanhando o voto do senhor relator. Bem, quanto aos processos do PJE, suspeição do desembargador Glauber, o de número 29, tem que fazer uma convocação para um substituto. Processos já julgados, 25 e o 27. Todos os outros, a unanimidade acompanhou-se o voto do senhor relator. Eu indago do desembargador Glauber se tem algum processo que ficou sem apreciação. Não, então não. Doutora Maria Neise. Não tenho, excelência. Doutora Naide, do Ministério Público. Não, tudo certo, excelência. Tudo certo. Sendo assim, eu reitero os meus agradecimentos iniciais, a minha gratidão a todos, e como não há mais processo a julgar, declaro encerrada esta sessão, desejando-lhes bastante saúde e ao desembargador Glauber uma presidência sempre salutar e positiva, como ele sempre sabe fazer. Muito obrigado a todos.